Meus queridos, vamos continuar então os assuntos do segundo bimestre. Agora a gente vai dar uma olhadinha, ou melhor, vamos relembrar as orações subordinadas substantivas, especialmente a completiva nominal, que é o assunto de vocês agora, tá? Então vamos recordar um pouquinho. A gente lembra que as orações elas podem ter períodos simples e períodos compostos, tá certo? O período é simples quando nós temos apenas a presença de um único verbo ou de uma locução verbal, que é um conjunto de verbos que representa um verbo só, tá? Então, olha só, 3 paixões governaram minha vida, apenas um verbo. Vou trabalhar cedo amanhã, é uma locução verbal, significa trabalharei cedo amanhã, é um período simples, tanto um quanto o outro, tanto uma oração quanto a outra oração, tá? Então, o período composto é quando nós temos a presença de mais de um verbo, tá? Ou mais de uma oração. Então, no período simples, apenas uma oração, um único verbo, tá? No período composto, mais de uma oração, consequentemente, mais de um verbo. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Então eu tenho 3 verbos aí, anseio aliviar é uma locução verbal, posso e sofro, mais um verbo, mais um verbo. Então nesta oração nós temos 3 verbos, consequentemente nós temos um período composto formado por 3 orações. Vim, vi e venci. 3 verbos, 3 orações, período composto. Os períodos compostos, gente, eles podem ser por coordenação, tá? Que são orações sintaticamente independentes, ou eles podem ser por subordinação, e aqui é que está o X da questão. A subordinação significa dizer que uma oração é dependente sintaticamente da outra, ou seja, a oração assume uma função sintática. Tudo isso em relação a uma oração principal, tá bom? Então, nos períodos compostos por coordenação, nós temos 5 classificações e nos períodos compostos por subordinação, nós temos 3 tipos: as subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais, as subordinadas adjetivas, ok? Toda oração subordinada terá uma oração principal e uma oração a ela subordinada, e dependendo da função que ela exerça, ela pode ser substantiva, ela pode ser adverbial ou ela pode ser adjetiva. Nós vamos nos apegar às substantivas. Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem uma função sintática em relação à oração principal, certo? Então, elas são introduzidas, elas sempre serão introduzidas por essas conjunções que nós chamaremos de integrantes, que e se. Existem outras, alguns pronomes interrogativos também funcionam como conjunções integrantes, mas estas duas são as principais conjunções integrantes das subordinadas substantivas, ok? Então, olha, as orações subordinadas substantivas exercem as seguintes funções sintáticas. Elas podem ter a função sintática de sujeito, que nós chamaremos de oração subordinada substantiva subjetiva. Elas podem ter a função sintática ainda de predicativo, e aí ela é substantiva predicativa. Ela pode ter ainda a função de objeto direto ou objeto indireto, e aí nós temos as objetivas diretas e objetivas indiretas. Complemento nominal, a função de complemento nominal, que nós já tivemos aula na semana passada sobre isso, e aí ela é chamada de completiva nominal, e a função de aposto, que nós chamamos então de apositiva. Mas eu quero lembrar que nosso foco hoje é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Veja aqui então alguns exemplos e alguns esquemas. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que funciona, como a gente já viu, como complemento nominal de um nome da oração principal. Eu já disse a vocês que toda oração subordinada terá uma oração principal e uma oração subordinada, tá?
chego à conclusão de que o contrato é ilegal. Então, chego à conclusão é a nossa oração principal e a nossa oração subordinada, portanto, é a de que o contrato é ilegal. Eu quero que você perceba que conclusão é um nome, não é um verbo, tá certo? E ele precisa de um complemento, porque se você chegou à conclusão, você chega à conclusão de algo ou de alguma coisa. Então, nessa oração, o que é a conjunção integrante, ela será sempre precedida de preposição, que torna mais fácil. A gente já viu que todo complemento nominal precisa de uma preposição, tem obrigatoriamente uma preposição. Por isso que ela é chamada de completiva nominal, porque toda oração 2, ela tem a função de complemento da palavra conclusão, certo? Por isso, complemento nominal, gente. Por isso, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, pois tem essa função específica de complemento nominal. A oração subordinada, substantiva, completiva, nominal sempre se liga, olha a dica, ao nome da oração principal, através de preposições como as a, de, com, por, para, em e outras preposições. Depende muito do nome. A gente viu isso também em regência nominal. Então, as orações subordinadas, completivas nominais, apositivas, objetivas diretas, elas podem ser desenvolvidas, podem ser orações desenvolvidas e elas podem ser orações reduzidas. Então, as orações subordinadas e substantivas completivas nominais podem aparecer destas duas formas, certo? Elas podem ser desenvolvidas nesta forma. A oração subordinada completiva nominal é composta por conjunção integrante precedida de uma preposição, tá? Então vai ter sempre a conjunção integrante e antes dessa conjunção integrante nós teremos uma preposição. Preste atenção, ele tem certeza de que você é mau. Então, ela tem certeza é a nossa oração principal. De que você é mau é a nossa oração subordinada com função de complemento nominal, pois toda oração está completando o sentido de certeza. Todos são favoráveis a que peçamos dinheiro ao papai. A que peçamos dinheiro ao papai é a oração subordinada. Este a é uma preposição. Favoráveis é um adjetivo e exigiu então um complemento que nós chamamos de nominal. Por isso, toda oração é chamada de completiva nominal. Esta oração, gente, é desenvolvida porque nós temos então a conjunção integrante presente, ok? Então vamos entender agora as reduzidas. As orações subordinadas substantivas completivas nominais também podem ser reduzidas. A gente viu que elas podem ser desenvolvidas e elas podem ser reduzidas. Nesta forma, a oração não apresenta a conjunção integrante. A conjunção integrante desaparece. Agora, o verbo da oração subordinada ficará em uma das formas nominais do verbo, que são infinitivo, particípio ou gerúndio, tá certo? E fica fácil de entender, porque o que sai e fica apenas o verbo da oração principal, ou melhor dizendo, da oração subordinada, em uma dessas formas nominais. Preste atenção, ele tem certeza de que você é mau. Essa oração está lá na desenvolvida, porque tem a presença da conjunção integrante. Perceba como ela ficou reduzida. Ele tem certeza de você ser mau. Então, o verbo, que é o verbo ser, conjugado na oração desenvolvida, ficou então agora em uma das formas nominais do verbo, nesse caso infinitivo. Normalmente, as completivas nominais, elas são formadas, as reduzidas são formadas com o infinitivo do verbo da oração subordinada, certo? Todos são favoráveis a que peçamos dinheiro ao papai. A gente já viu que essa oração é desenvolvida. Então, todos são favoráveis a pedirmos dinheiro ao papai. Aqui ficou o infinitivo pessoal, porque eu preciso concordar com todos, tá certo?
Mas eu quero que vocês percebam como foi a redução da oração subordinada completiva nominal. Eu peguei o verbo da oração subordinada, coloquei-o então em uma das formas nominais, normalmente o infinitivo, tá certo? E tirei a conjunção. Para desenvolvermos esta oração é a mesma coisa, só que eu vou fazer o papel inverso. Eu vou colocar a conjunção integrante, isso para desenvolver. Vamos colocar a conjunção integrante e colocarmos o verbo conjugado no tempo adequado. Tá certo? Vamos lá, gente. A estrutura da oração subordinada substantiva completiva nominal é esta: sujeito, mais um verbo, mais um nome incompleto, mais a oração subordinada, que tem a função de complemento nominal. Tive a impressão de que estava voando. Essa oração é desenvolvida. Eu tive a impressão de que o que é a conjunção integrante, certo? Então, essa oração é desenvolvida. Olha a oração reduzida. Tive a impressão de estar voando. Peguei o verbo auxiliar, que é o que muda. Peguei o verbo auxiliar e coloquei-o então no infinitivo. Vamos para mais uma. Vejo a necessidade de que todos estejam aqui. Esta oração é desenvolvida. Há a presença de uma conjunção integrante que. Vejo a necessidade de todos estarem aqui. Esse estarem é o infinitivo pessoal, porque a concordância me obriga a colocá-lo no plural. Tá bom, gente? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, tá bom? São 5 questões. Esse exercício deve ser escrito no caderno, com muito carinho, com letras legíveis, respondidas, tá bom? E enviadas para mim por e-mail. E o prazo é até quarta-feira, ao meio-dia, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.